Imagine duas pessoas. A primeira economizou agressivamente durante 40 anos, investiu tudo e morreu com milhões no banco. A segunda também economizou, só que ela usou parte do dinheiro ao longo da vida para viver experiências que ela considerava importantes. Quando as duas chegam ao final da vida, quem você acha que usou melhor o dinheiro? Essa pergunta parece simples, mas a maioria das pessoas nunca pensa nela. Porque durante décadas nos ensinaram a mesma fórmula: trabalhe duro, economize o máximo possível, invista tudo e aposente-se aos 65 anos. E só então comece a viver. Esse é o plano responsável. Mas existe um problema sério com esse plano. Ele assume 3 coisas: que você vai ter saúde para aproveitar a vida aos 65, que terá energia e que ainda terá vontade de viver tudo aquilo. E essas 3 coisas não obedecem ao calendário da aposentadoria. Pensa nisso. Se você é novo por aqui, meu nome é Camila e eu vou te mostrar como as reflexões do livro Morra Sem Nada vão mudar a forma como você guarda dinheiro. Porque economizar é importante, mas aproveitar a vida no momento certo é essencial. Então, vem comigo. A verdade é que no final da vida, ninguém fica revisando planilhas. As pessoas revisitam momentos. Aquela viagem que fizeram, os riscos que tomaram, o tempo que passaram com quem mais amavam, uma conversa que mudou tudo ou um lugar que conheceram pela primeira vez. Dinheiro raramente aparece nessas lembranças finais, porque dinheiro não é o objetivo final, ele é apenas uma ferramenta. Ele existe para converter tempo e energia em experiências que realmente importam. Mas a maioria das pessoas acaba fazendo exatamente o contrário. Ela converte experiências em saldo bancário. Adia viagens, adia encontros, adia projetos, adia decisões que poderiam tornar a vida muito mais interessante. E sempre com a mesma justificativa. Depois eu faço, quando eu estiver mais seguro, quando a vida estiver melhor. O problema é que esse momento ideal não é fixo, ele se move. Quando você ganha mais dinheiro, o padrão de segurança também sobe. Quando sua carreira evolui, as responsabilidades aumentam. E quando a estabilidade chega, o tempo disponível diminui. E de repente passam 10 anos. Pesquisas feitas com aposentados mostram um padrão bem curioso. Muitos afirmam que economizaram bem, que tomaram decisões financeiras responsáveis ao longo da vida. Mas quando eles falam sobre arrependimentos, eles raramente mencionam dinheiro. O arrependimento aparece em outra forma. Eles dizem que esperaram demais para viver certas experiências, esperaram demais para viajar, esperaram demais para passar mais tempo com pessoas importantes, esperaram demais para fazer coisas que exigiam energia. E alguma dessas experiências simplesmente expiraram, porque dinheiro pode esperar, mas energia, saúde e contexto não esperam. E quando você entende isso, percebe algo ainda mais desconfortável. Algumas experiências não apenas expiram, elas também perdem valor com o tempo. E é aqui que entra a ideia mais poderosa de todas. Mas antes, se você está cansado daquele terrorismo financeiro da internet que te faz sentir culpado por tomar um cafezinho, você está no lugar certo, hein? Nós estamos construindo uma comunidade de pessoas que cuidam do dinheiro com leveza. Então, clica no botão de se inscrever para se juntar a nós e não perder as próximas estratégias práticas. Você entende perfeitamente como funcionam os juros compostos quando o assunto é dinheiro. Investe cedo, deixe o tempo trabalhar e o patrimônio cresce. Mas quase ninguém percebe que experiências também têm algo muito parecido com juros compostos. Imagine uma viagem marcante aos seus 30 anos de idade. Ela não termina quando o avião pousa de volta. Você conta histórias sobre ela, mostra fotos para os amigos, revê imagens anos depois.
E às vezes uma lembrança aparece do nada, em um momento aleatório. Essa memória continua produzindo pequenas recompensas emocionais ao longo da vida, como se ela estivesse te pagando dividendos. Agora imagine fazer exatamente essa mesma viagem aos 75 anos. O custo financeiro é praticamente o mesmo, mas o tempo para aproveitar essas memórias é muito menor. Talvez você tenha 10 anos, talvez 15. A experiência em si pode até ser maravilhosa, mas o retorno ao longo da vida é completamente diferente. Consegue entender? Experiências também compõem. Quanto mais cedo você vive algo significativo, mais tempo essa lembrança permanece gerando retorno emocional na sua vida. Você lembra, você reconta, você revisita mentalmente um momento feliz. E isso acontece por décadas. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Algumas experiências simplesmente têm prazo. Mochilar com amigos por semanas, viajar com pouca bagagem e muita improvisação, dormir em hostel, fazer trilhas longas, correr maratonas. Essas experiências pertencem a determinadas fases da vida, porque elas exigem energia, mobilidade e uma certa tolerância ao desconforto. Quando você tenta empurrar tudo isso para a aposentadoria, algo curioso acontece. Não é que essas experiências se tornem impossíveis, mas elas simplesmente deixam de fazer sentido ou deixam de ser tão desejáveis. Mas o problema mais comum nem é perder uma experiência específica. É perceber tarde demais que você passou décadas inteiras adiando a sua própria vida. A realidade é que a maioria das pessoas nunca escolheu de fato o roteiro da própria vida. Ele simplesmente aconteceu. Estudar, conseguir um emprego, trabalhar por décadas, guardar dinheiro, aposentar. Esse roteiro ele parece natural porque todo mundo ao redor está seguindo algo parecido. Só que existe um detalhe importante. Esse modelo ele não foi desenhado para o mundo atual. Ele foi criado em um contexto muito diferente. Em uma época em que as pessoas viviam menos, em que muitos trabalhos eram fisicamente exaustivos e em que a aposentadoria muitas vezes durava apenas alguns anos. Hoje o cenário mudou. Em muitos países, a expectativa de vida já ultrapassa os 80 anos. Isso significa que você pode passar 20 ou até 30 anos aposentado. Mesmo assim, muita gente continua empurrando a vida para depois dos 60. Como se a única fase legítima para viver plenamente fosse a aposentadoria. Como se você só tivesse o direito de começar a viver depois que se aposentar. E isso cria um fenômeno curioso. Você passa décadas acumulando segurança, o que é importante. Mas você passa todo esse tempo sem parar para perguntar se também está acumulando vida além de dinheiro. Sem perguntar se o dinheiro está servindo ao propósito correto. Existem 3 perguntas que quase ninguém faz com honestidade. Quais experiências realmente importam para mim? Qual é o melhor momento biológico para vivê-las? E quanto dinheiro realmente é suficiente para eu me sentir seguro? Essas perguntas parecem simples, mas elas mudam completamente a forma como você distribui tempo e dinheiro ao longo da vida. Porque segurança financeira pode facilmente se transformar em algo diferente. Acumulação por medo. E o problema do medo é que ele não tem um ponto final claro. Sempre parece existir mais um motivo para esperar. Mais um ano, mais uma promoção, um pouco mais de dinheiro na reserva. E quando você percebe que esse piloto automático está guiando as suas decisões, surge uma pergunta ainda mais desconfortável. E a gente precisa concordar com uma coisa. A vida não é linear. Mas a maioria das pessoas trata a vida como se fosse. Como se todas as fases fossem iguais. Como se as mesmas coisas trouxessem satisfação aos 30, aos 50 e aos 80 anos. Só que a vida não funciona assim. Ela funciona muito mais como estações do ano.
Existem fases de energia alta, fases de estabilidade e fases de declínio físico natural. Dos 20 aos 40, geralmente você tem maior nível de energia. É quando viajar longas distâncias parece fácil. Quando dormir pouco ainda funciona. E quando o corpo responde bem a desafios físicos. Só que dos 50 aos 70 anos, muitas pessoas ainda têm mobilidade e independência, e cada vez mais isso acontece. Só que o ritmo muda, não tem jeito, é natural. O conforto começa a importar mais do que a intensidade. A partir de certo ponto, a realidade muda novamente. A saúde exige mais atenção, a mobilidade diminui e o corpo começa a impor limites. E é aqui que entra uma ideia importante. Dinheiro tem utilidade diferente em cada fase da vida. 20 mil aos 30 anos podem financiar uma grande aventura. Uma viagem mais longa, uma experiência intensa, um projeto pessoal que exige energia. 20 mil aos 80 anos podem significar algo completamente diferente. Tratamento médico, assistência de saúde, adaptações de conforto. Percebe que o valor é exatamente o mesmo, mas a utilidade é completamente diferente? O problema é que a maioria das pessoas concentra o consumo exatamente no momento em que a sua capacidade de aproveitar certas experiências já diminuiu. Elas passam décadas acumulando recursos para usá-los quando a energia já não acompanha mais. Não porque fizeram algo errado, mas porque nunca pensaram na vida como uma sequência de fases com utilidades diferentes para o dinheiro. E quando você percebe isso, surge uma pergunta que muitos profissionais bem-sucedidos evitam fazer. E aí vem outra pergunta que muita gente faz em determinado momento da vida. Quando parar de trabalhar? Porque existe um ponto em que continuar trabalhando deixa de melhorar a sua vida. A partir desse ponto, o trabalho não aumenta mais liberdade. Ele apenas aumenta a margem de segurança. Mais dinheiro guardado, mais patrimônio acumulado, mais proteção contra cenários improváveis. Mas essa margem adicional, ela tem um custo que raramente aparece nas planilhas. Tempo. Imagine alguém que já acumulou patrimônio suficiente para viver com tranquilidade. Reserva sólida, investimentos consistentes, baixo risco financeiro. Mesmo assim, essa pessoa continua repetindo a mesma frase. Eu vou trabalhar mais um ano, eu vou esperar só mais uma promoção, só mais um bônus. À primeira vista, isso parece prudente. Mas muitas vezes o que está acontecendo é outra coisa. Dificuldade de definir o que realmente é suficiente. E enquanto isso, o tempo continua avançando. Os filhos crescem, os pais envelhecem, as oportunidades de convívio diminuem. Algumas experiências familiares têm prazo invisível. A infância dos filhos passa rápido, a saúde dos pais não permanece estável para sempre e a própria energia física também muda. Dinheiro é renovável. Você pode ganhar mais dinheiro, pode abrir novos negócios, pode trabalhar mais alguns anos se for necessário. Tempo não funciona assim. Você não consegue recuperar a sua energia aos 35 anos. Não consegue voltar para aquele momento específico da vida em que certas experiências eram possíveis. Isso não significa abandonar responsabilidade ou parar de trabalhar de forma impulsiva, não é isso. Significa algo mais difícil. Descobrir qual é o ponto em que continuar trabalhando passa a trazer retornos cada vez menores para a sua qualidade de vida. Descobrir o que é suficiente para você. Porque segurança absoluta não existe. E perseguir segurança infinita pode significar sacrificar anos que nunca poderão ser recuperados. E quando você aceita essa ideia, surge a pergunta mais radical de todas, mas também a mais importante.
Esse vídeo foi inspirado no livro Morrer com Zero. Só que morrer com zero não significa gastar tudo irresponsavelmente. Significa usar o dinheiro no momento em que ele tem maior utilidade. Cada real que você acumula representa tempo da sua vida. Horas trabalhadas, energia gasta, estresse suportado. Se você morre com milhões que nunca usou, essa energia nunca foi convertida. O objetivo não é morrer pobre, a gente é um canal de finanças. É distribuir bem o dinheiro ao longo da vida. E isso pode significar viajar antes, ajudar filhos quando isso realmente muda a vida deles, reduzir trabalho quando já existe segurança suficiente. Porque muitas heranças chegam tarde demais. Muitas pessoas recebem dinheiro quando já estão estabilizadas, mas poderiam ter se beneficiado muito mais aos 30. A pergunta então muda. Não é quanto posso acumular, mas sim quando esse dinheiro que eu estou acumulando terá mais impacto na minha vida. Talvez você esteja fazendo tudo certo, economizando com disciplina, investindo de forma consistente, evitando dívidas que poderiam comprometer seu futuro, e essas decisões são muito importantes. Tá tudo certo. Elas criam estabilidade, criam segurança e permitem que você tenha opções ao longo da vida. Mas mesmo quando isso está funcionando bem, ainda existe uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer. Você está construindo riqueza ou está 100% adiando a sua vida? Porque existe uma diferença importante entre prudência e adiamento permanente. Não se trata de gastar tudo agora. Não se trata de abandonar planejamento. E a ideia não é trocar responsabilidade por impulsividade. A questão é outra. É não viver como se a sua energia fosse infinita, porque ela não é. Dinheiro pode ser reconstruído. Você pode ganhar mais, pode investir novamente, pode ajustar o seu padrão de vida. Você pode recomeçar. Só que tempo não funciona assim. Certas fases da vida acontecem uma única vez. A juventude, a infância dos filhos, a saúde dos seus pais, a sua própria energia. Essas coisas não podem ser acumuladas para depois. Elas existem dentro de um período específico. E quando esse período passa, nenhuma quantia de dinheiro consegue trazê-lo de volta para você. Por isso, talvez a pergunta mais importante sobre dinheiro não seja apenas quanto você está acumulando, mas como esse dinheiro está sendo distribuído ao longo da sua vida. Então eu deixo aqui uma pergunta simples para você refletir. Existe alguma experiência importante que você está adiando? Uma viagem, um projeto, um tempo com alguém que importa para você? Tudo isso você está adiando por medo? Por medo de não ter dinheiro suficiente no futuro? Na aposentadoria? Se a resposta for sim, vale fazer uma segunda pergunta. Quando exatamente você pretende viver isso? E agora que você já sabe que guardar todo o seu dinheiro para um futuro que não existe ainda é um grande erro, mas se você sente que o seu dinheiro já acaba antes mesmo do mês terminar e não sobra nem para investir e nem para aproveitar a vida hoje, aí o problema é outro. Clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, onde eu te mostro exatamente onde está o erro de quem ganha dinheiro, mas nunca vê a cor dele no fim do mês. Porque dessa forma, realmente, não dá nem para pensar em viver o hoje. Te vejo lá.